Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. Depois de morar por quase 4 anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. O terceiro episódio do Maré Sonora tem como convidado Big Vilas Boas. Ele é diretor do documentário e da série Feito Torto para Ficar Direito. A série está sendo exibida semanalmente pelo canal Travel Box Brasil e é um lindo resgate das tradições náuticas brasileiras. Seja muito bem-vindo, Big. Big, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como é que surgiu a ideia de fazer o primeiro documentário que saiu no ano de 2015? Bom, eu estava morando em Santa Catarina há pouco tempo, e fazendo alguns documentários para a RBS aqui, que é a Globo de Santa Catarina. E fui procurar alguns temas com o IFAM, que eu estava muito interessado no roteiro da imigração europeia aqui em Santa Catarina, que é uma coisa muito bacana. Quando eu fui conversar com o Dalmo Vieira no IFAM, que era o superintendente do IFAM, ele é personagem da série também, ele me mostrou essa pesquisa que ele tinha acabado de fazer sobre os barcos tradicionais do Brasil, e eu fiquei apaixonado. Eu fiquei enlouquecido com o tema, muito rico, muito bonito, e vi ali uma oportunidade muito interessante. Não para a RBS, mas para o Brasil todo, ou mais. Né? Aí eu fiquei, desde 2013, praticamente trabalhando esse tema, pesquisando, fazendo contatos. Fiz um documentário, 52 minutos, que é o Feito Torto para Ficar Direito. Esse documentário ganhou prêmios e está sendo exibido pela Al Jazeera agora, está rodando o mundo. E a pesquisa era tão mais rica do que o documentário que a gente tinha concluído, que eu falei, não, eu preciso ampliar isso aqui. E aí ampliamos realmente, aumentamos a pesquisa, incluímos algumas regiões que não tinha no documentário, e partimos para uma série bem derivada mesmo do documentário. Tinha já muito material gravado, que eu não tinha usado, e a gente então começou a pensar na série sobre esse patrimônio naval tradicional brasileiro, né? É uma história muito linda. E como é que é o processo de criação? Assim, como é que você tem uma equipe de quantas pessoas para a produção? Como é que funciona a sua equipe? Olha, a minha equipe é pequena. Minha produtora é pequena, né? Uma produtora que é bem autoral quase, né? Então eu sou muito menos um produtor do que um realizador, entendeu? Então eu produzo as coisas que eu realizo. Faço poucas coisas para outros diretores, não tem muito essa pegada, né? É uma coisa para fazer os meus trabalhos mesmo. Então minha equipe é pequena, mas o que aconteceu? O Dalmo me abriu um monte de contatos interessantes. Primeiro, assim, o Amir, né, que é um patrimônio, né, assim, é um cara muito interessante, polêmico, tem uma visão muito peculiar das coisas todas, principalmente nesse ramo náutico. Por que ele me indicou o Amir? O Amir tinha feito, ele foi patrono da coleção Alves Câmara, século XXI, que hoje está no Museu do Mar aqui em Santa Catarina. Essa coleção envolveu os barcos tradicionais do Brasil em escala, hoje são mais de 150 barcos já, acho que bem mais que isso. Ele envolveu 3 modelistas que são sensacionais. Eles pesquisam tudo sobre cada barco que eles vão construir, tudo numa escala padronizada, bacana demais, é lindo. E é não é simplesmente um modelo em escala de um barco grande. Não, ele é um modelo
antropológica. Ele tem todas as marcas de uso, com o material que eles usam, como é que eles funcionam, como é que era a vida. Então você olha o barco, você vê, parece que ele vai começar a se mexer, porque ele é muito rico de detalhes pelos pescadores, enfim, pelos barqueiros todos. Então esse pessoal todo me ajudou muito na pesquisa. Aí eu, mais uma pessoa, na internet, fuçando, conversando, pegando links e informações que vinham dos três, e aí fomos construindo esse mosaico. Aí começamos a fazer contatos por internet mesmo, telefone, com as várias regiões. O IFAM nos deu um auxílio muito grande, porque a gente tinha em todos os estados pessoas do IFAM que tinham contato com essa realidade em cada região. Aí começamos então a avançar. E fomos, assim, partimos para fazer o documentário com uma rede de contatos feitas e sabendo um pouco o que a gente ia fazer, mas encontrando uma realidade muito mais rica em cada lugar que a gente ia, na verdade, do que a gente tinha conseguido pesquisar. E aí a gente foi fazendo. O roteiro tanto do documentário como da série, ele é finalizado aqui depois, na ilha de edição. A gente tem uma proposta, tem uma pesquisa, vai a campo, registra tudo, interage com o tema, com as pessoas, enfim, volta para a ilha de edição e aí começa a elaborar sobre. O Amir foi a última pessoa a ser gravada. Um detalhe que é interessante demais, assim, esses modelistas, eles são muito interessantes porque a pesquisa deles é quase que um banco de DNA dos barcos, principalmente os que já não estão mais navegando. Barcos do século passado, barcos de 1800, 1900 e pouco, eles têm uma pesquisa tão profunda que, assim, detalhes, fotos, imagens, ilustrações, pesquisa mesmo, que é possível a partir do modelo que eles têm aqui no Museu do Mar hoje, você consegue reconstruir um barco que já não existe mais, que está extinto. E tão rico de detalhes e técnicas que ele é. Então foi muito legal trabalhar com eles, assim, porque vinha uma informação ligada à construção naval muito rica e de uso também, né? Principalmente de uso. Porque, na verdade, assim, essa série ela é sobre barcos, mas ela é muito mais sobre os mestres carpinteiros navais, com o seu conhecimento de pai para filho, milenar, porque essa história toda começou com o modelo de colonização que o Brasil teve, né, desde o descobrimento, e foi trazendo para cá, para os vários biomas do país. O Brasil é um continente. Em cada bioma você tinha uma colonização de um árabe, ou, sei lá, africano, americano, europeu. E cada região dessa, com seu conhecimento, foi adequando o que já sabia sobre construção de barcos navais à realidade daquele bioma. E isso gerou um barco novo, né? São os barcos brasileiros tradicionais, né? Então você tem coisas incríveis, como, por exemplo, no Maranhão. No Maranhão a gente tem, por exemplo, o cutter maranhense, na verdade é a canoa, a canoa costeira. É um barco maravilhoso, ele não tem, ele carrega assim 6, 7 toneladas, navegando a 12 nós naquele mar batido do Golfo Maranhense, por exemplo. Então é um barco extremamente poderoso, assim, a vela, um sistema de vela muito original, muito interessante. É bem explicado isso no filme, é muito lindo de ver aquilo. E é um barco que não leva, por exemplo, nenhum prego, não tem um pedaço de metal no barco, é só madeira. Aí você começa a conhecer, assim, perceber como é que os mestres dominam as madeiras, o material que eles usam para a construção dos barcos, né? Então eles conhecem o coeficiente de dilatação de cada tipo de madeira quando molhada naquele oceano deles, que faz com que ele se encaixe, assim, os pinos que são usados no lugar dos pregos, eles têm um coeficiente de dilatação maior, enfim, quando ele está seco, ele é todo mole, assim, ele range todo, quando ele entra na água ele solda, ele fica uma coisa sólida, realmente, para ponto de carregar 6, 7 toneladas nessa velocidade no mar batido, como é o mar maranhense, né? Então você vai
percebendo assim, que conhecimento, que beleza, que coisa linda que é aquilo, né? Antes de você filmar esses projetos, você tinha já alguma tradição na vela? Qual era a sua relação com o mar antes de ter feito esses projetos? Com navegação, zero. No mar eu gostava da praia e do sol, só. Não tinha nenhuma relação. Não tinha nenhum filme feito que passasse perto do mar, não tinha nada a ver com nada. Mas aí foi uma cachaça. Depois do primeiro gole, você não consegue mais parar, foi terrível. E como é que você começou na carreira audiovisual, Big? Conta um pouquinho da sua história, por favor. Bom, eu, na verdade, assim, quando tinha 17 anos, eu entrei na Unicamp para fazer ciências exatas. Fiquei 7 anos lá em Campinas para descobrir que eu não tinha nada a ver com aquilo. E por acaso, naquela época, eu tinha uns amigos fazendo um longa-metragem em Trancoso. E eu fui para lá. E aí tive o primeiro contato. E aí foi também uma desgraça. Não consegui mais sair. Aí participei de uma produtora que era uma comunidade naquela época. Isso foi nos anos 70, para você ter uma ideia. 80, fim dos anos 70, começo dos anos 80. Fizemos muito curta. Era quase que um cinema de resistência naquela época, né? Porque a gente estava em plena ditadura, era um momento terrível, difícil, e era um cinema, assim, quase que um cinema de rua, assim. E, bom, as coisas vão passando, a gente vai evoluindo e tal. Quando a comunidade se desmanchou, no fim do sonho, a gente foi cada um para um lado e continuamos fazendo filmes diferentes, cada um na sua linha, no seu conhecimento, no que lhe tocava, né? Passado um tempo eu vim para Campinas, eu fui para publicidade também, na época do Collor, a Embrafilme acabou, naquele momento eu tinha feito um filme que tinha ganho a melhor direção em Gramado, e eu falei, bom, agora acho que a coisa vai começar a acontecer legal. Vem o Collor, faz aquela tragédia toda com a economia, acaba com a Embrafilme e deu aquele vazio de novo no cinema, muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Assim, não exterminaram tudo ainda, mas se eles puderem, eles vão acabar com tudo. Então, assim, o fundo setorial, Ancine, está numa crise tremenda agora, que também está tudo meio praticamente parado, né? Bom, passado eu fui para publicidade nesse momento, tinha que sobreviver, fui para publicidade, não era minha praia. Quando, final do século passado, em 1998, eu encontrei Orlando Vilas-Boas e a gente retomou, era meio que família, e eu consegui, então, uma boa oportunidade de voltar para o cinema documentário. Aí, então, documentário, né? E assim foi. E aí trabalhei com ele, com o Xingu e esse universo indígena durante alguns anos. Enquanto isso, fui fazendo coisas várias aqui em Santa Catarina sobre a Revolução. Eu conheci Santa Catarina fazendo documentários sobre ela. E logo depois disso, a gente teve a oportunidade de encontrar o Dalmo e fazer o Feito do Outro, e as coisas foram crescendo, enfim. Mais ou menos assim a trajetória, bem resumida. E você é de onde? Sou de São Paulo, sou de interior de São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, trabalhei com vários cineastas e produtoras paulistas, né? Estava na produção do Homem que Virou Suco, lá atrás, para você ter uma ideia. Tá. E assim foi. Empiricamente eu fui aprendendo, pesquisando, estudando um pouco e fazendo na prática e aprendendo, e não sei se eu sei alguma coisa, mas eu faço alguns filmes. Quem que te inspira, Big? Quem que são os outros profissionais que, quando você está trabalhando, você toma como referência? São tantas, né? Hoje a gente vive imerso em audiovisual, né? A gente tem cinema de todo quanto é lado. Sei lá, um dos últimos filmes que me emocionou muito foi o Sal da Terra, do Wim Wenders, com o Sebastião Salgado, com o filho de Sebastião Salgado, sobre o Sebastião Salgado. Acho que é lindíssimo o filme, lindíssimo. Enfim, gosto muito de documentário, gosto muito de ficção também. Mas a oportunidade de fazer ficção num cinema colonizado como o brasileiro é muito difícil, né? A gente tem... É muito caro fazer ficção e muito difícil você ter tela,
Então eu não me animo muito, eu não tenho muita vontade de enfrentar essa briga desse jeito, apesar de ter muita vontade de filmar, tem muitos roteiros e temas que eu gostaria de filmar, mas eu não consigo, acho que não tem espaço para isso ainda no Brasil. O cinema documentário tem mais chance. A gente teve um período muito interessante com esse governo mais progressista que a gente teve no 2008 para cá. A gente pôde criar leis e mecanismos de produção interessantes, como o Fundo Setorial, os canais brasileiros de conteúdo qualificado, né, que a gente tem que a gente chama na TV por assinatura. Então a gente achou e construiu espaços de exibição dos documentários muito fortes. E mecanismos de arrecadação de recursos específicos para a produção também institucionalizados já, né, por lei. Então isso nos deu um bom avanço nesses 12, 13, 15 anos até agora. Né? Agora a gente estava indo para um auge quando tudo começou a desmoronar de novo. Né? Bom, isso é a história do Brasil, né? Ser um brasileiro foi assim, ciclos e ciclos e ciclos, sempre foi assim. Como que você analisa essa possibilidade de divulgação dos trabalhos nessas plataformas tipo Netflix? Eu acho excelente, eu acho muito boa. Né? Todas as brechas, todos os espaços de exibição e comercialização que existem são muito bem-vindos. Né? Eu acho que a gente vai ser mais forte que essa crise aí, a gente vai sobreviver. A crise vai acabar e nós vamos voltar mais fortes do que éramos antes. Tenho certeza disso. Em relação à inclusão social que vocês estão permitindo na exibição de cada episódio da série, que preocupação vocês tiveram e qual que é a importância disso na sua visão? Olha, o Brasil é muito interessante, né? Assim, eu saí do Rio Grande do Sul, fui até o Amapá, registrando esse universo dos barcos tradicionais, encontrando culturas bem diferentes, interessantes, enfim. Você vai encontrando realidades diferentes e vai aprendendo sobre elas e se alimentando delas também, né, na verdade. E eu acho que a grande riqueza desse documentário e da série principalmente é esse encontro com essa população invisível à grande mídia, na verdade, que são os mestres, pescadores, a população ribeirinha da região amazônica, enfim, né? Navegadores mesmo, navegadores é diferente. Mas essa cultura viva brasileira, porque não é só o cara que sabe fazer o barco, em torno dele tem uma comunidade, tem um jeito de viver, tem visões de mundo, e riquíssimos, né? A gente aprendeu muito com essa viagem toda, né? E isso a gente tentou trazer para o filme. Eu acho que essa é a força que o documentário tem, que a série tem, né? São as pessoas. Quando a gente começou a falar da Ancine ali atrás, um pouco do fundo setorial e tal, a gente começou também a criar protocolos de produção, e quando eu tenho incentivo fiscal, que seja no fundo setorial, lei do audiovisual, que quer que seja, é necessário, faz parte do contrato, ter uma versão com os recursos de acessibilidade construídos. Na televisão não passa, praticamente, mas então a gente conseguiu uma brecha com o canal que comprou essa primeira janela de exibição, de a gente exibir isso no YouTube, no canal da Setcom. E a gente está exibindo. E agora foi interessante, assim, eu não tinha, isso é lei no Brasil, então, né? O que eu não sabia era da importância que tinha isso. E quando a gente fez os primeiros capítulos e demos para uma pessoa que militante tem um deficiente visual e militante nessa questão da acessibilidade, ela assistiu o filme e me deu um feedback que eu fiquei muito emocionado. Ela falou, contando para mim assim, a importância dela poder assistir um filme aquele filme, de poder assistir aquele filme, de ter contato com esse universo todo que eles não veem e o filme mostra para eles. Aí eu comecei a perceber a importância que tem essa questão da acessibilidade. Mas assim, aí comecei a sentir, na verdade, compreender a gente compreende, mas na hora que você começa a fazer e tem esse contato, esse feedback, a coisa muda de tamanho dentro da gente. Né? Para mim foi muito importante e legal isso.
E sobre essas surpresas, né, no contato com esses personagens, você tem alguma que você gostaria de compartilhar, uma que você lembra que foi marcante também nessas conversas, nessas andanças pelo Brasil? Olha, Marina, assim, é tão amplo e tão rico tudo que poderia falar de cada região alguma coisa, mas assim, vamos lá, ver se eu consigo assim. No Rio Grande do Sul, começando ali embaixo, eu fiquei muito tocado com um personagem do primeiro capítulo, que era um mestre que já tinha feito também com a família, aprendido com o pai, que aprendeu com o tio a fazer barcos, ele já tinha feito mais de 2.500 barcos, e ele foi acabar numa universidade fazendo engenharia mecânica. E hoje ele ensina jovens de 17, 18 anos como fazer barcos no estaleiro da Universidade Federal do Rio Grande. Muito legal a história dele, a visão dele e a técnica dele é muito interessante. Aí você vem para Santa Catarina, você tem os canoeiros. Os canoeiros também é uma coisa muito rica, porque são aqueles caras que sabem, assim, onde está a árvore que ele tem que cortar, como é que ele tira, quando ele tira, qual é o jeito de tirar aquela árvore de um jeito que não afete o meio ambiente e que a madeira tenha mais durabilidade. E são coisas muito ricas. Mas todos eles, assim, pessoas sensacionais, com uma visão de mundo, com uma experiência de vida, assim, muito, muito rica, né? São mestres, né? Aí você vai no Paraná, você começa a perceber assim como é que é aquela população caiçara que está ali naquela região de Paranaguá há mais de 300 anos, tem que enfrentar um embate diário com os órgãos ambientais para poder tirar uma árvore para fazer uma canoa. E as técnicas que eles usam é muito rico, entendeu? Eles com um graveto flexível, um cipó quase, né? E uma cordinha, eles feito de cipó também, eles conseguem fazer as proporções, marcar, demarcar, descobrir o meio do tronco para poder tirar dali de dentro uma canoa perfeita que desliza naquelas águas ali de Paranaguá como mágica, assim, né? Muito legal. E eles têm o Amir conta uma história muito legal daquelas canoas ali, dos canoeiros. Agora eles já não usam mais a vela, né? Eles usam um motorzinho de rabeta. E ele fala como é que os caras fazem corridas de canoas ali e como é que eles modificam a engenharia do motor. Eles colocam uma moeda dentro no ponto de injeção do combustível, uma bomba, para dar mais pressão e ganhar mais velocidade. É impressionante. Eles pegam um motor japonês, uma tecnologia desenvolvida durante muitos anos, vem aqui, coloca uma moeda ali, muda tudo e consegue um rendimento que eles não tinham. É fantástico esse tipo de conhecimento empírico dessa gente, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente valoriza muito na série. Bom, você vai para a Bahia, é outra realidade, parece outro mundo também, né? Cada estado parece um país diferente do outro, assim, tem especificidades culturais assim muito fortes, marcantes, tanto refletidas no cotidiano deles como nas embarcações. A gente sabe disso, a gente conhece o Brasil, sabe disso. Na Bahia você tem os saveiros, que são maravilhosos, e toda uma cultura em cima do saveiro, né, ao longo do saveiro, assim, né, uma coisa muito rica. Enfim, você pega mais para cima, o Rio São Francisco é um ponto fora da curva, né? Que coisa maravilhosa aquele, né? Então você tem ali também uma visão muito muito interessante. Eu não sei, eu me apaixonei por todos, gente. Então, assim, a ponto de chegar no Amapá, no distrito de Elesbão que chama, tem uma comunidade inteira que vive em palafitas na beira do rio Amazonas, onde cada quintal das casas são um estaleiro. É um estaleiro, cada quintal é um estaleiro. Eles fazem os barcos ali cotidianamente, entendeu? É uma coisa fantástica. Todos os tipos de barco. Lógico que tem os estaleiros grandes, mas assim, tem os estaleiros caseiros, artesanais também, muito ricos. Enfim, essa gente, ao longo do documentário, conversando, e eles falando da vida deles, das dificuldades, de como eles fazem, como eles não fazem, como eles vivem, como eles pescam, a gente vai aprendendo muito sobre um Brasil invisível na grande mídia, um Brasil que ninguém mostra, né?
Acho que isso que é muito legal. E a gravação em si, Big, você fazia uma... Como é que era, assim, sentar para conversar? Existia uma pré-conversa ou era... Como é que era o trabalho em campo? Olha, gente, assim, esse povo é muito fácil, é um povo muito amoroso, muito acessível, então é muito tranquilo. Você chega, conversa, abre a câmera e a gente vai descobrindo isso com a câmera ligada, entendeu? Então a gente trouxe o material, assim, eu tinha assim, 40 teras de Nossa! imagens gravadas para a gente daí tirar todo esse... É que nem ele chegar numa floresta cheia de árvores e vai lá, eu quero pegar aquela árvore ali, dali ele tira o barco de dentro de uma árvore que está ali naquela floresta. Foi mais ou menos assim o processo de produção. A gente conversou muito com todas a comunidade, os mestres, os ajudantes, os pescadores, os ribeirinhos. Você chega no Amazonas, você tem um estado que é quase um continente e que não tem estrada, a estrada é o rio. E aí você vê a importância do barco na vida daquelas pessoas e como é que elas vivem. O cara que tira o açaí lá no pé, como é que ele faz, como é que ele pega, como é que ele desce, quais são os dramas daquela população e como é que o barco está pontuando essa vida deles o tempo todo. Então foi assim, descobrindo a cada região que a gente ia, um uso diferente do barco, um jeito diferente de se relacionar com a água, com o rio, com o mar, e com o peixe, e com o barco, entendeu? Uhum. Então é muito legal isso, muito bacana. De certa forma, você acaba sendo uma espécie de um embaixador, né, Big, assim, porque o próprio brasileiro desconhece essas regiões, né, a pessoa do Sudeste, principalmente, às vezes por ser cara a passagem para subir lá para Manaus, enfim. Como é que você avalia isso, o seu trabalho, a importância nessa educação do próprio país? Eu fiz uma compilação, na verdade, assim, desse tema, né? Através do barco, eu fiz uma viagem, eu descobri o Brasil. Um mergulho num Brasil profundo que a gente não vê, né? Que a gente sabe. Eu já tinha viajado muito pelo Brasil, sabia, conhecia um pouco disso e tal, mas quando eu peguei esse fio para conduzir essa viagem pelo Brasil, eu descobri um Brasil riquíssimo, vibrante, vivo, muito lindo mesmo, assim, pessoas com um conhecimento de vida fantástico, com uma capacidade de afinar técnicas de construção naval que é sofisticada e onde as pessoas colocam em risco sua vida ao entrar dentro de um barco daquele, ir para alto mar ou pegar um rio Amazonas, enfim, os caras conseguem trazer da natureza e da necessidade, eles conseguem construir soluções fantásticas. E estamos falando de assim, milhões de brasileiros que vivem, depende da economia em torno do barco, né? Tanto o cara que constrói como o cara que tira o açaí lá do interior do Amazonas e traz para o mercado ver-o-peso em Belém para vender, do pescador que sai na jangada e vai para o alto mar trazer, como os saveiros. Enfim, saveiros é uma coisa diferente agora porque em todo o Brasil você tem, além disso, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir a matéria-prima, porque o Brasil tem uma legislação necessária, mas um tanto quanto burra, no sentido de proteger coisas que... são regras que não permitem que um canoeiro tire uma árvore para fazer uma canoa e você consegue licença para desmatar milhares de alqueires de terra para poder fazer gado, para criar gado, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa muito boa. E complicado ainda mais agora, no momento onde tudo isso está sendo desrespeitado, como projeto de governo mesmo, né? Uhum. A gente tem um projeto de governo que os caras estão legalizando os invasores da Amazônia. Então tem-se uma queima da Amazônia, de mata ali muito ascendente, muito forte, muito grande, desmatando áreas imensas, grilando a terra que é do Estado, e o governo reconhecendo aquilo como propriedade deles, estimulando, entendeu? Ao mesmo tempo, assim, um barqueiro, um mestre não consegue tirar uma árvore aqui no Paraná para construir uma canoa para sobreviver, entendeu? E começa a estimular que eles saiam das regiões
tradicionais deles e venham para a cidade. Ou seja, assim, por exemplo, em Guaraqueçaba, eles estão saindo lá das ilhas, do arquipélago onde eles viveram, os pais viveram, os avós viveram, eles faziam hortas, plantavam, pegavam peixe, faziam canoas, enfim, sobreviviam daquilo de uma maneira equilibrada e pessoas lindas, fortes, bonitas e tal, e vem para a cidade, chega na cidade e não tem o conhecimento urbano, vai morar nas favelas, vai se meter com droga, com prostituição, etc., fica degradando uma dignidade que eles tinham lá no seu canto natural, entendeu? Então eles não podem tirar ali uma árvore para fazer uma canoa e você vê, e vendo gente desmatando milhares de alqueires, de hectares para construir pasto, plantar soja, nada contra soja ou gado, mas não desse jeito como está sendo feito aqui, né? Está tudo errado, gente, está tudo errado. O Brasil está errado, muito. E Big, sobre a exibição da série, vocês estão fazendo semanalmente? Começou no dia 2 de maio, é isso? Então, a série estreou agora no dia 2 de maio, ele passa todo sábado às 18 horas no canal Travel Box Brasil, que é um canal brasileiríssimo, um desses que foi criado com a lei do acesso condicionado, né? Então ele está passando lá, mas a gente já está começando a negociar com outros canais. Estamos tentando também um canal aberto para poder chegar em mais gente. E a resposta tem sido tão boa mesmo, que a gente está estimulado já e pensando em fazer uma segunda temporada, né, cobrindo onde a gente ainda não foi. Cobrindo onde vocês não foram e usando o material desse acervo gigantesco ou só novo? Como é que é a sua ideia? Eventualmente pontuando com alguma coisa que a gente ainda tem. Mas, assim, quando eu falei para regiões, por exemplo, Pantanal, por exemplo, a gente não foi. Interior do Amazonas, a gente não foi. O litoral de São Paulo e Rio de Janeiro também é muito rico, a gente não cobriu. O resto a gente cobriu tudo. Mas essas regiões aqui a gente ainda não avançou. Né? Então, estamos já amadurecendo uma pesquisa para uma segunda temporada da série. Como é que foi gravar com a Mirklink, Big? Vocês gravaram no veleiro dele, em Paraty? Como é que foi a gravação com ele na série? Gravamos com ele no veleiro dele no documentário. Esse material a gente não só usou no documentário, não usou mais. E gravamos no escritório dele também, porque ele, na verdade, ele costura os 10 capítulos da série. Né? Ele é um apresentador, mas ele é muito mais um eixo. Ele comenta, ele aponta e a gente vai seguindo, ele vai costurando os 10 capítulos. E nós gravamos com ele no escritório dele em São Paulo também, depois de tudo pronto. Depois de ter feito o primeiro draft da série toda, a gente pontuou as amarrações que a gente tinha que fazer. Fomos lá, conversamos com ele e tal. O texto é dele. Ele que fala. Eu só pergunto sobre aquilo e ele me diz, entendeu? E aí eu vou costurando com ele, vou amarrando aqui, amarrando ali, e as coisas só aconteceram dessa maneira. E acho que ficou bem bacana. Ele é um entusiasta, né? Ele é um entusiasta. Ele adora o tema, adorou a série, enfim, foi muito legal conhecer o Amir e conversar com ele. Tem umas coisas muito fortes dele que eu ainda não usei, mas que nessa série certamente a gente vai dar. O Alto São Francisco, por exemplo, a gente não abordou ainda. As que está secando, na verdade, a mineração no estado de Minas, perto das cabeceiras do Rio São Francisco, ela está tirando água do subsolo para poder, eles usam muita água no processo de mineração, e essa água está afetando as nascentes do Rio São Francisco, e o Rio São Francisco está numa crise hídrica tremenda. A gente não tem mais some-se a isso, as barragens todas feitas, o Rio São Francisco hoje não é mais o que se tinha antigamente. As populações ribeirinhas estão sofrendo muito com isso. Por exemplo, a canoa de Tolda, que é uma canoa fantástica, tombada pelo patrimônio histórico, inclusive, foi do Lampião. Ela é maravilhosa e tem um desenho lindo, está no documentário, está na série também. Ela não tem mais como navegar porque não tem calado mais no rio. Nossa. O mar está entrando e trazendo areia. Em Piaçabuçu, que é perto de Resende, eles não têm mais água doce para beber. Aquela população não tem mais água doce para beber, eles têm que tomar água mineral.
a água que está chegando em casa é salgada. Eles tomam banho com água salgada. Se for viver com a água do rio como eles viviam tradicionalmente, eles vão cozinhar com água salgada. Não tem jeito. Está aumentando a hipertensão, tem um monte de questões paralelas assim, que estão acontecendo por causa disso. O ciclo das enchentes, de uma certa forma, fertilizavam todas as margens do Rio São Francisco para o plantio sazonal das cheias, né, de arroz e outros cereais e tal. Não existe mais. Então, o que está acontecendo? A miséria está tomando conta de todos esses rincões, entendeu? É uma coisa terrível mesmo. Some-se isso à poluição, fica muito difícil isso. Enfim, temos muita coisa para falar dos rios, muita coisa a falar dos barcos, muita coisa a falar desse Brasil aqui ainda. E não vai sucumbir com esse atual momento que está vivendo aqui. Eu achei muito legal como vocês fazem uso das cores, né? Como os episódios são muito vivos e coloridos, né, Big? Isso é Brasil. O Brasil é assim, o Brasil é essa alegria visual que você vê ali. Assim, simplesmente abriu a câmera, aquilo é real, tá lá, né? É muito rico, é muito lindo esse Brasil. As cores das velas, as velas do Maranhão, por exemplo, são tingidas com um sumo da bananeira. E então dá uma cor que você não vê normalmente, entendeu? São coisas muito regionais, assim. Então você tem essa riqueza de cores, Brasil adentro, Brasil afora, que é nossa, entendeu? Assim como essa alegria dessa gente que está lá. É muito bacana isso. Teve um personagem que eu até marquei aqui a fala dele, que eu achei muito legal, que eu queria te pedir para comentar, que ele fala sobre o mar não tem cabelo. Ah, como que era? É muito... O mar não tem cabelo. Como é que é isso mesmo? Se você pudesse comentar um pouquinho. É um mestre comentando sobre os barcos dele. Ele fala, perguntei, você já teve um barco que você fez e não deu certo e tal? Ele falou assim, já. Quando eu vejo que o barco não está bom, a gente desmonta, né? Porque o mar não tem cabelo para a gente se agarrar. As pessoas dependem do barco, né, para viver. Então eles têm uma consciência de que eles estão colocando vidas dentro do barco, né? Tem que ser seguro. Né? É muito legal isso. Fato engraçado que rolou nessas gravações, Big. Como é que você tem algum que você possa recortar? Eu me diverti muito o tempo todo, tá? Eu me emociono demais com esses personagens, entendeu? Então, é uma alegria, gente. É uma alegria, tudo é uma alegria. Os marisqueiros, o jeito de falar, os sotaques, os vários sotaques brasileiros em cada região, é de uma riqueza, é de uma poesia, o jeito como eles falam e contam, por onde eles falam dos dramas e das alegrias da vida, assim, é uma coisa muito rica. Só é a textura do Brasil, assim, do Brasil profundo mesmo, que é uma coisa muito bonita mesmo. Nós fomos para Portugal no último capítulo da série. Olha, como foi isso? Tentar encontrar lá os elos com a construção naval no Brasil, né? E a gente tem as histórias das caravelas que chegavam em Salvador e do primeiro polo de produção naval que foi feito ali para manutenção das caravelas e dos barcos maiores, né? Em Valença, que é a origem dos historiadores mais antigos do Brasil. E aí daí passando para as histórias hoje construindo Saveiro e outras embarcações grandes também. Mas Portugal, a gente foi achar um mestre construtor naval lá que está fazendo um esforço tremendo para sistematizar todo o conhecimento de construção tradicional portuguesa das caravelas, né, desde o tempo de 1300 para cima. Então ele é muito inteligente, estudou muito, pesquisou muito, e ele está pegando todo o conhecimento empírico da construção das caravelas e da construção naval portuguesa tradicional, fazendo disso um trabalho científico, registrando de uma maneira que qualquer engenheiro possa pesquisar as técnicas tradicionais no futuro. E para isso ele está contando com ele mais uns 2 mestres últimos que têm domínio dessa informação, e a hora que eles forem, ninguém mais vai saber. Então ele está correndo contra o tempo para conseguir sistematizar esse conhecimento. É muito rico também, muito bacana.
E a gente encontrou muitos elos, muitas relações entre a forma de se construir barcos em Portugal, tradicional, com as do Brasil hoje. Está muito presente o tempo todo essa ligação. E aí a gente busca um pouco da história também, né? Como é que foi, como é que isso começou, como é que Portugal virou o que era. É bem interessante a série, assim, nesse aspecto, sem muitas pretensões, mas assim, a gente navegou bem por essas águas aí. Se a gente fosse mudar um pouquinho o foco da conversa para aquela sessão Fica em Casa, eu confesso que eu não conheço muito, eu queria te perguntar o que é, como é que está rolando isso. Então é o seguinte, quando a gente começou a quarentena e a gente viu assim, a possibilidade e a necessidade e a curiosidade das pessoas de se enxergarem, de verem coisas uma das outras na rede, entendeu? Então a gente falou, puxa vida, tem tanta gente abrindo tudo que tem, fazendo, colocando para as pessoas poderem ter o que fazer em casa, poder ter como se distrair, pensar, ter contato com realidades que não teriam normalmente, com o mundo correndo desesperadamente atrás do dinheiro. Aí a gente falou, pô, vamos fazer assim, a gente tinha um acervo, tem um monte de títulos que a gente fez, principalmente aqui em Santa Catarina, que passaram uma vez e depois não passaram mais. Então a gente criou uma hashtag que é Fica em Casa, Setcom é o nome da minha produtora, e começou a disponibilizar semanalmente, sempre na segunda-feira, às 6 da tarde, a gente coloca um filme novo. Então tem filmes assim, por exemplo, semana passada, 2 semanas atrás, a gente entrou com um filme sobre a colonização japonesa aqui em Santa Catarina, um documentário, onde a gente tem como eixo condutor desse documentário um depoimento de um japonês de Nagasaki que sobreviveu à explosão da bomba quando ele era adolescente. Olha, que legal. E o jeito que ele conta, o que ele viu, ele fala em japonês ainda, né? Falava, ele morreu há 2 anos atrás agora. Ele conta como é que foi o momento da explosão da bomba em Nagasaki, que é uma coisa que a gente não vê, né? Comum, assim, e muito forte, muito desespero deles. Como é que isso está na origem da colonização dessa região aqui no centro de Santa Catarina pelos japoneses, né? Um pouco da filosofia, do jeito de... A gente sempre, assim, eu empiricamente até, não sei, eu vou buscar sempre o jeito de viver, o que move as pessoas, como é que elas são assim, como é que elas pensam, que valores, entendeu? Então esse foi um dos filmes. Tem outro que é que vai entrar agora, logo mais, sobre a Guerra do Contestado, aqui no interior de Santa Catarina, pelo viés dos monges, né? Aquela visão messiânica do momento, né? Como é que os monges aglutinaram os plantadores de chamate, da erva mate naquela época, e reagiram e quase destroçaram o exército brasileiro aqui. Então tem uma história muito, muito bacana ali também. Tem outro que é sobre... E tem coisas assim, o poeta Lindolf Bell, daqui de Timbó, tem a história de um naturalista teuto-alemão, que é o Fritz Miller, que veio para o Brasil aqui morar em Santa Catarina na época de Blumenau, no início de Blumenau, e aí ele comprovou a teoria da evolução da espécie do Darwin e mandou para eles o resultado das pesquisas que ele fazia, do que o Darwin escrevia, e na segunda edição do Origem das Espécies foi publicado todo o material que ele mandou para o Darwin. Então tem coisas muito interessantes assim que a gente vai descobrindo, né? Foi a maneira como eu descobri Santa Catarina, por exemplo, né? Então a gente está abrindo todos esses filmes, um por semana, colocando à disposição e fica na internet, fica na rede. Todo mundo tem que ver. Filmes são feitos para serem vistos, né? Enquanto a gente tem algumas amarras, por exemplo, como o Feito Torto, a série, ele é todo financiado, tem patrocínio da Portonave aqui em Itajaí, um porto, mas ele tem um aporte do fundo setorial. O fundo setorial é dinheiro público, né? Destinado a cinema, que é um dinheiro arrecadado pela atividade cinematográfica no Brasil inteiro e publicitária, pelo audiovisual, para um fundo que sustenta a indústria audiovisual.
contrato que eu tenho com o fundo setorial me impede de deixar aberto na internet agora essa série, porque eles dependem das comercializações que a gente faz com ela. Para todo o dinheiro que a gente arrecada, quase todo o dinheiro que é arrecadado na venda das séries e dos filmes feitos com o fundo setorial voltam para o fundo setorial e retroalimenta o próprio fundo. Então, enquanto o contrato está vigente, que demora uns 2 anos ou mais, até um pouco alguns, enquanto não acabar esse contrato, eu não posso abrir na internet para todo mundo. Mas o documentário eu já posso, por isso que ele está aberto lá. Você chegou a ver o documentário? Eu cheguei, Big. Foi engraçado que eu acompanho as redes sociais do Amir, daí eu vi o lançamento dos episódios, né? Aí eu fui tentar buscar para assistir, eu falei, puxa vida, eu não consigo assistir. Mas aí eu me deparei com um documentário de 2015. Esse documentário foi a origem da série. Né? Foi dele que a gente partiu. Então, eu assisti ele todinho. Ele é muito legal. E aí eu vi ele, aí eu fiquei pensando qual que era a relação entre os dois, né? Assim, se quando vocês fizeram o primeiro já estava nos planos de fazer o segundo, enfim, qual que era a relação entre os dois materiais, né? Não tinha a menor ideia de fazer uma segunda. Quando a gente começou a fazer o documentário, era o documentário mesmo, era o fôlego que a gente tinha para fazer naquela época. E foi feito e a gente se apaixonou. Só que durante essa viagem toda a gente filmou muito mais, como eu disse lá no começo da pesquisa, da entrevista. A gente filmou muito, muito mais. E descobriu muito mais coisas, personagens, assuntos, barcos e tal. E a gente trouxe isso para cá e isso ficou aqui. Como o documentário foi muito bem, a gente retomou esse material todo e ampliou. Aí fomos atrás de outros recursos, né, do fundo setorial, para poder fazer então a série. E assim que ela nasceu. Mas aquele documentário é a origem de tudo, tá? Tá certo. E quanto tempo, Big, para fazê-lo? Olha, o tempo é uma coisa bem relativa, né? Assim, eu estou desde 2013 trabalhando esse sistema, né? E agora vou ampliar porque nós vamos para a segunda temporada. Mas, assim, de gravação, por exemplo, do documentário, foram 5 semanas pelo Brasil todo. Depois a gente completou esse material com mais 7 semanas de gravação entre Brasil e Portugal. Né? Então, esse é o tempo de gravação. O tempo de edição é longo, porque então a gente se dá a liberdade de construir isso com o melhor que a gente trouxe de campo. Então a gente vai abrindo, tá, vamos trabalhar agora Rio Grande do Sul. Pega tudo, degrava tudo, estuda, pesquisa, monta, tenta, e aí a gente vai construindo, vai achando pérolas que a gente vai tentando linkar uma coisa com a outra e tal. É um Lego. A gente vai fazendo isso aos poucos. Depois, então, assim, a edição demorou uns 2 anos da série, tá por certo. exemplo. Né? Mas é muito divertido, como diz um personagem Esse negócio de mate é tudo muito divertido, ele fala. E pra gente, ver isso tudo também é muito divertido. A gente ama fazer isso. E a história do nome da série, Big? Essa é uma história bacana. A gente tem um personagem lá no Maranhão, que é o Luiz Felipe Andrés. Esse cara ele é um engenheiro que foi para lá fazer um trabalho que embasou o tombamento da cidade histórica de São Luís do Maranhão, da parte histórica da cidade de São Luís do Maranhão. E ele conta para mim, ele se apaixonou por barcos lá, quando ele viu aquilo. Ele conta como é que foi a primeira vista, o amor dele aos barcos. Ele estava lá em cima, na cidade histórica, e olhou lá para baixo no porto e tinham umas canoas costeiras, aquela que eu te contei há pouco, paradas lá com as velas abertas, secando. E ele olhou aquele colorido e ficou enlouquecido, e foi lá e começou a fuçar. Ele pintou os quadros, inclusive, com essa visão que ele teve. E ele fez logo após terminar o trabalho do tombamento de São Luís, ele começou a fazer um levantamento dos barcos tradicionais da região ali do Maranhão. E foi se envolvendo cada vez mais na história, a ponto de chegar uma hora que ele construiu, vendo o drama dos mestres idosos, já não conseguindo mais trabalhar, e a falta de uma nova geração interessada em aprender aquilo, porque é um trabalho pesado, é um trabalho difícil e desestimulado pela dificuldade de conseguir madeira. Ele pegou
e criou uma escola, um estaleiro escola de São Luís do Maranhão, onde ele contrata os mestres antigos que não conseguem mais ir à lida no meio da Amazônia ali e tal, e traz para a escola para ensinar uma nova geração a fazer o que ele faz. Entendeu? Então, esse cara, o Luiz Felipe, ele me contou de um mestre que ele conheceu, que é um dos mais famosos do Maranhão, já morreu, e ele tentando fazer colocar no papel, num diagrama, uma planta, uma canoa, uma simples canoa. E ele ficou 2 meses e mediam, ele com os técnicos dele, iam lá, mediam, tentavam, faziam, e não dava certo, e traziam para o escritório, e passavam para o papel, e não conseguiam fazer. E o mestre ficava olhando e rindo muito dele. E ele fala, não, mas sabe o que é? É que a gente, o engenheiro está muito acostumado a fazer prédios e casas, tudo com linha reta, né? Aqui é tudo curvo e a gente tem dificuldade, é tudo torto, assim, a gente tem dificuldade de desenhar isso e colocar numa planta, né? E o mestre rindo para ele falou assim, não, a gente faz tudo torto assim para ficar reto na água, para ficar direito na água. E essa frase emblemática desse universo dos barcos tradicionais, né? E a gente então, a partir dessa frase a gente criou o nome da série, porque fala muito sobre ela, né? Muito legal. E esse conhecimento desses caras realmente é interessante. Você vê aqui os caras fazendo o barco lá no estaleiro, barcos enormes, assim, navios, assim, até, de madeira. E quando eles, antes de colocar na água para fazer o primeiro teste, eles já desenham a linha d'água. Ele vai afundar até aqui. Fala, como é que você sabe? Não, a gente sabe, a gente olha, a gente sabe. A gente vê. E ele põe o barco na água, a linha d'água está lá. A Marinha exige que tenha a linha d'água. Então, normalmente as indústrias, as empresas que constroem engenheiros, fazem os barcos, colocam na água, vê a linha d'água e marcam ali. Eles não, eles já desenham antes a linha d'água. Na pintura dele já está previsto. Ele vai afundar até aqui. É impressionante esse domínio que os caras têm, que o engenheiro... Aquela frase que tem no início do documentário, do Feito Torto, que você viu, ela foi gravada lá em Cururupu, no interior do Maranhão, lá no fim do mundo mesmo. E ele fala, não, aqueles engenheiros, aqueles senhores de alta capacidade e tal, não conseguem fazer isso aqui, não. O caboclo aqui faz. Ele bate no peito. O caboclo aqui faz. E é isso mesmo, eles têm essa consciência de que esse conhecimento deles é uma coisa rara e valiosa. Né? E é mesmo. E a gente não conta com isso no desenvolvimento de soluções para esse país aqui. A gente está perdendo e jogando fora esse conhecimento, essa capacidade de compreensão do dia a dia, do seu cotidiano, que a gente encontra nos rincões desse país, e os caras achando soluções criativas, técnicas, sofisticadas, exóticas para os problemas deles, e sobrevivem muito bem assim, enquanto a gente não atrapalha, enquanto o governo não atrapalha, enquanto o mercado não atrapalha, entendeu? Eles têm soluções para os problemas deles, mas não dá porque assim, o modelo de preservação é um modelo americano, onde não prevê a presença humana em nenhuma reserva, então ele não consegue tirar uma árvore de lá porque está preservada, só que não tem uma compreensão do valor da cultura que está se perdendo. Tem que se preservar o homem, tem que se preservar a cultura, tem que se preservar a natureza, claro, mas assim, o que vive em equilíbrio há centenas de anos não pode ser quebrado. Não pode ser proibido um canoeiro de tirar um pau para fazer uma canoa, e permitido que se desmatem milhares de hectares lá para grilagem de terra na Amazônia. Então a gente tem esse dilema cotidiano, eles têm esse dilema cotidiano. E a miséria, assim, o que eles fazem? O que gera isso nessas populações tradicionais? Gera mais miséria, gera dificuldade de sobrevivência, porque ele tem ali a madeira, ele pode fazer o barco, ele pode pescar, ele não vai passar fome, ele não vai se constituir, ele não vai se meter não vai virar milícia, não vai se meter em... Entendeu? Ele tem soluções para a vida dele, mas assim, o sistema vai impedindo ele de fazer, usar as soluções que ele domina, que ele sabe fazer para sobreviver, e vai criando bolsões de miséria onde não existiam.
Esse é o grande drama que a gente está vivendo. Aí você tem um desemprego graçando no país inteiro, e o país, assim, essa população na beira, na costa toda do Brasil, o que eles mais empiricamente sabem fazer é pescar. Então essa banda de desemprego gera uma onda de novos pescadores que não tem como ir pescar porque não tem barcos, não pode, o IBAMA não deixa, o não sei o que não pode tirar madeira, não pode fazer isso, tudo não pode. Sobreviver não pode, entendeu? A não ser que o mercado determine que pode. Então isso é uma coisa muito triste de ver acontecendo nesse país, assim, essa burrice que não enxerga o valor que tem essa cultura tradicional e vai criando cada vez mais dificuldades para a vida cotidiana. E nesse contexto de preocupação, o seu trabalho ganha mais importância ainda, né, Big? Porque você contribui para eternizar essas tradições culturais, né? Eu tenho a impressão que a gente tem um último suspiro desse universo dos barcos tradicionais registrado nessa série, nesses HDs que nós temos aqui. Eu temo muito pelo que está acontecendo hoje nessas regiões todas que nós passamos há 2 anos, 3 anos atrás, gravando, que está hoje no ar, com essa pandemia. Eu não sei o que está acontecendo com essa gente, assim, por causa das condições sanitárias deles, por causa da concentração de... É como está no Rio, né? Você vai nas favelas, por exemplo, no Rio, a concentração de pessoas por metro quadrado é muito grande. E não tem a menor condição de fazer um isolamento social. Então você vai para esses cantos do Brasil todo, onde não é tão densamente povoado, mas onde assim as condições são muito limitadas também de alternativas, e aí vira uma coisa muito difícil. Eu tenho muito medo do que está acontecendo nesses estaleiros, com esses mestres, se ainda estão vivos ou não estão. Eu acho que numa segunda temporada eu vou ter que fazer um rescaldo disso tudo para ver o que sobrou. Nós estamos assim, ver o que sobrou desse país depois desse tempo todo que a gente está vivendo. Começando por onde? Você tem ideia? Olha, putz, é tudo tão importante. Eu não posso te dizer assim, olha, eu prefiro ir por aqui, não, porque assim, a hora que eu penso nisso tudo, eu quero cobrir tudo de novo, entendeu? Mas é impossível, é quase impossível. Não sei, eu vou ter que pesquisar muito, mas tem que acabar esse momento, tem que controlar o vírus e o verme, né? Para a gente poder saber o que a gente vai ter de Brasil sobrando e reconstruir tudo de novo. Pelo menos muitos paradigmas estão sendo quebrados, né? Vamos ver. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de tolerância para o novo depois disso tudo que a gente está vivendo. Espero que sim. E para a gente fechar nossa conversa, eu queria te perguntar sobre o cinema no Brasil. Como é que você vê o cinema no Brasil? Qual é a sua opinião sobre essa arte no Brasil? Bom, e você está mexendo num vespeiro? Vou tentar uma frase que resuma, tá? Tá. Mas é o seguinte, assim, nós vivemos num momento onde o projeto de governo é a destruição da cultura. Isso não é um acaso, isso é um projeto. É um projeto fascista, um projeto neoliberal, onde a cultura atrapalha, onde o cinema atrapalha, principalmente. Né? A cultura toda atrapalha, mas o cinema em especial. Então, todos os mecanismos que a gente, durante toda a história do audiovisual no Brasil, do cinema no Brasil, a gente veio construindo e que avançou muito nos últimos governos progressistas, a gente está vendo ser destruído ponto a ponto de quererem fechar a Cinemateca Brasileira, por exemplo, um lugar onde tem todo o acervo, todos os originais dos filmes brasileiros estão depositados lá. É uma construção do cinema brasileiro, aquela Cinemateca. Ela está correndo risco de ser destruída, de ser abandonada. Ela, assim, a fundação que tomava conta da Cinemateca não teve seu contrato renovado com o governo federal, então está uma coisa assim. Vai ficar um cabide de emprego da Regina Duarte. O cinema, que é a essência da coisa, o motivo de tudo aquilo, não tem a menor importância mais. Então, é um pouco desesperador, assim, ver o que está acontecendo. Mas
A gente sabe, a gente vê que o cinema brasileiro tem ciclos e ciclos e ciclos, e sobrevive e é mais forte que tudo isso. É o que eu penso. Eu queria te agradecer muito, Big, pelo tempo aí que a gente está conversando e, mais do que tudo, parabenizar por esse material muito bonito que vocês estão fazendo, vocês estão divulgando, na verdade, já está feito. É de uma beleza, assim, a fotografia me impressionou, a abordagem humana, o enfoque humano tá lindo. Eu queria dar os parabéns e te agradecer pela participação aqui no Maré Sonora. E eu é que agradeço, querida. Boa sorte, se cuidem e a gente se conta em alguma onda aí mais à frente.